Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Nesta nova temporada, estamos estudando o livro A Caminho da Luz. Livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 7º, O Povo de Israel. Vamos ver sobre o monoteísmo. Mas antes, eu gostaria de deixar os nossos meios de comunicação. Entre em contato comigo através das redes sociais. Pela minha fanpage, procurando por André Luiz Querini Vilar, pelo Instagram, @AndréLuizCVilar, como você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp 19 997 782794. Participe, interaja, mande a sua dúvida, mande o seu comentário, ajude-nos a crescermos, a melhorarmos, para levarmos uma mensagem cada vez mais compatível e condizente com o conteúdo espírita, que por si só nos convida a um aprendizado, a uma meditação, a buscarmos este conhecimento que tanto nos agrada, que tanto nos enriquece, que tanto nos auxilia. Hoje nós vamos falar no primeiro bloco de um assunto palpitante, que é o monoteísmo. Até este capítulo, nós vimos que os outros povos acreditavam em vários deuses, politeísmo, como o Egito, por exemplo. O Egito tinha aproximadamente mais de 2.000 deuses, em que Amon-Ra era o deus principal. E aqui nós já vemos esta cultura um pouco diferente. E aí nós já vamos ver um pouquinho a questão do monoteísmo, a ideia de termos um único Deus, a ideia de termos um Criador, a ideia de termos um Pai que criou o universo, consequentemente criou tudo que temos a oportunidade de ver. Então é um assunto que muitos que nos acompanham vão ter a oportunidade de compreender pequenos exemplos, pequenas situações que Emmanuel nos deixa. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Então aqui nós vemos e relembramos que no programa passado nós já tivemos a oportunidade de ver a figura de Moisés. Moisés libertou o povo hebreu, em busca da terra de Canaã, em busca da terra prometida. Era um povo nômade, era um povo que não tinha, propriamente dito, um lugar circunscrito. Eles estavam à busca deste lugar ideal, deste lugar perfeito, deste lugar que pudesse trazer a eles esta paz. Lembremos que no início desse capítulo 7º, Emmanuel nos fala que o povo de Israel, o povo hebreu, foi das culturas que vieram de Capela os que conseguiram manter a maior hegemonia da raça. Os povos e as culturas foram misturando, foi criando as suas divisões naturais. E nós vemos que este povo, não, eles se manteram muito fiéis ao primeiro passo que eles deram aqui. Eles não deram tanta abertura para a novidade, para o diálogo, para o intercâmbio com outras culturas. Continua Emmanuel. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Então, como característica da religiosidade dos egípcios e dos hindus, eles acreditavam nas divindades. E é curioso que mais tarde o Império Romano também continua com o mesmo sistema de culto às divindades. Aqui nós já vemos o oposto. Eles acreditavam em um único Deus, que era o Todo-Poderoso. É a crença em que hoje nós temos no Espiritismo e outras religiões cristãs. Sabemos que Deus não faz tudo sozinho,
Ele precisa também dos seus assessores, dos seus ministros, das pessoas que estão ao seu lado. Mas é ele que tem esta força criadora para criar, desde o macro, um planeta, uma estrela, um sol, uma galáxia, uma nebulosa, como também o micro, um espírito de um verme, o espírito de uma fagulha que começará no reino vegetal, no reino mineral, passando pelo reino animal, chegando ao reino hominal. Então, Deus ainda para nós é uma matéria muito difícil de explicarmos. Se pegarmos um religioso e falarmos assim, explica sobre Deus, inclusive para nós os espíritas, nós não temos ainda vocabulário para falarmos de Deus. Sentimos, compreendemos e cremos, mas não temos vocabulário humano para descrever Deus. Até pouco tempo atrás, nas religiões tradicionalistas, o que se pregava? Deus e Jesus é a mesma pessoa. Nós somos carentes de, quando falamos de algo, relembrarmos este algo. Quando eu falo de uma árvore, eu lembro de uma árvore. Quando eu falo de uma flor, eu lembro da minha flor de predileção. Mas quando falava de Deus, quem é Deus? Onde está Deus? Se Deus estivesse conosco, já que na Bíblia nós encontramos Deus é a semelhança do homem, e isso foi interpretado no sentido fisiológico. Ah, se Deus é a fisionomia do homem, logo o ser mais perfeito que nós tivemos foi Jesus, Jesus é Deus. E aí começou no campo teológico, no campo histórico, os conflitos de interesse. Hoje não, hoje nós compreendemos que Deus é o Pai, Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso, essa expressão que Emmanuel utiliza nesse capítulo, e que Jesus é um Cristo, é um representante máximo de um planeta, em que ele também deve obediência a outros espíritos de envergadura ainda maior. Então aqui nós já vemos o princípio do monoteísmo caminha com a evolução da Terra desde que esses povos que tinham acuidade intelectual vieram à Terra. Até então não adiantava você conversar com o Neandertal, com o homem primitivo, saindo daquela situação animalesca, eles não tinham cultura nem princípio para isto. Aqui nós já vemos o oposto. Aqui nós já percebemos que é perfeitamente possível a divisão. Não quer dizer que os egípcios e que os hindus estavam atrás no sentido religioso. Porque se nós pararmos para analisar, os gregos, por exemplo, eles acreditavam que nós tínhamos o Deus principal, o Deus criador de tudo, que temos a oportunidade de ver, mas que havia os deuses secundários, que eles davam o nome de demiurgos. Esses deuses eram revestidos por este Deus Todo-Poderoso e eles plasmavam, criavam, coproduziam, mas com a matéria-prima fornecida por Deus. Então aqui nós já começamos a ver que tudo também é interpretação. Muitas vezes a história pegou o nome de espíritos e colocaram como nome de deuses. O espírito ligado à natureza, o espírito ligado à fertilização, o espírito ligado à desencarnação, o espírito ligado às áreas. Mas pela falta de compreensão, o que foi colocado? O Deus da natureza, o Deus da morte, o Deus da vida, o Deus disto, o Deus daquilo. Se nós começarmos a sair ao pé da letra do que aprendemos e entrarmos, mergulharmos no entendimento que Emmanuel nos passa hoje, nós vamos ver que os egípcios e que os hindus, apesar de assumirem o termo de politeístas, a crença que eles tinham está errada na sua forma de explicar. Mas esses espíritos que trabalham com Deus não deixam de ser espíritos divinos. Já aqui não. Aqui era um povo que foi subjugado, subjugou, depois foi subjugado, passou por momentos de glória, passou por momentos de terrível perseguição. Era um povo que no momento em que ficou o século sob a égide dos egípcios, perdeu a sua crença, perdeu a sua confiança, perdeu o seu amor próprio,
se tornou um povo muito rude, um povo guerreiro, um povo, é natural, um povo que estava escravizado, não podemos esperar uma outra reação. Então foi todo um trabalho que Moisés teve, que outros homens, que outros legisladores também tiveram. Por isso que ficou muito marcado no período de Moisés, por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente. Mas não foi fácil Moisés implementar, por exemplo, o Deus único, através da tábua da salvação recebida no Monte Sinai. Não foi fácil Moisés implementar que não deveria ter deuses estrangeiros. Não foi fácil implementar que deveria pegar o dia de sábado para consagrar num trabalho com este Deus Todo-Poderoso. Eram leis naturais que vieram para o homem, mas que aquele povo ainda não tinha maturidade espiritual. Tanto é que Moisés retorna para o plano espiritual e ainda deixa muitos pontos, muitas situações para trás. Por quê? Porque uma coisa é você dirigir um povo evangelizado, um povo dócil, um povo racional, um povo intelectualizado, um povo que já compreende o lado espiritual da vida. Outra coisa era você levar um povo que não tinha domínio nenhum das suas emoções, não tinha domínio nenhum das suas reações. Era um povo muito bárbaro. Era um povo que precisava de leis duras, precisava de um legislador que falasse a mesma lei, porque se Moisés fosse dócil com eles, ninguém o respeitaria. Ele precisava ser a feição da imagem e da cultura daquele povo. Então aqui nós já vemos a herança de milênios sucessivos até chegarmos nessa compreensão do monoteísmo, do Deus único. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso bloco, do nosso primeiro bloco. Antes de encerrarmos, eu gostaria de convidar os amigos que nos acompanham para inscreverem e habilitarem a notificação no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Agora, no dia 2 de abril, nós iniciamos o estudo do livro Missionários da Luz. E eu gostaria muito de convidar a todos que estão nos acompanhando para estar conosco. É todas as quintas e todos os sábados, a partir das 19 horas, encontrará um capítulo novo à sua disposição, em que eu e o nosso querido Sérgio Vilar estudamos todo o livro. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Estamos estudando esta obra fantástica que é o livro A Caminho da Luz, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Se você ainda não tem este livro, adquira, estará ajudando a editora, estará levando para a sua biblioteca um livro muito rico em informações. Você pode acompanhar o nosso estudo grifando, anotando, marcando. Com certeza vai ajudar na compreensão deste livro maravilhoso. Gostaria de deixar o WhatsApp. Hoje é um meio tão fácil de entrarmos em contato, de mandarmos uma mensagem, de mandarmos uma dúvida, de mandarmos um simples oi. Esse WhatsApp ele pode ser feito em forma de pergunta, e naturalmente responderemos, como ele também tem diariamente uma lista de transmissão. Todos que quiserem receber um vídeo, um post, as nossas novidades, é só pegar o nosso número, salvar nos seus contatos e mandar o seu nome e a sua cidade para que seja cadastrado. Quem mora fora do Brasil, é necessário acrescentar mais 55 ou 0055. E o nosso número é 19 997 78 2794. Então vamos retornar para o nosso tema, o monoteísmo. Continua Emmanuel. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o
nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sob o pálio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Aqui nós vemos Emmanuel, de tempos em tempos, falando de Jesus. Às vezes nós imaginamos assim, não temos mérito para compreender ainda Jesus, para sentir Jesus, para estar diante de Jesus. Quando Jesus nos afirma, quando esteve conosco, 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei, nós ainda não temos ideia do poder espiritual desta frase. Quando ele fala 2 ou mais, porque nunca estamos sozinhos. Se eu estou sozinho fisicamente, estou acompanhado pelo menos pelo meu anjo da guarda. Já passa a ser 2 entidades espirituais, um encarnado e um desencarnado. Por isso que Jesus não disse, onde estiver 1 ou mais. Não. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Hoje nós compreendemos que em todos os momentos evolutivos da Terra, Jesus presidiu pertinho dos grandes acontecimentos que tivemos até hoje. O planeta Terra, apesar da ciência falar nos seus bilhões e bilhões de anos para um planeta é muito pouco. Às vezes nós imaginamos, é tanto zero que não conseguimos nem computar. Vivendo nesta fase de compreensão, nós vemos que há 500 anos atrás tínhamos complicações inúmeras. Hoje ainda temos muito o que fazer e o campo é muito fértil para o trabalho. Mas aqui nós vemos que durante 40 anos, Moisés levando este povo itinerante para o deserto, ali eles tiveram a oportunidade de, entre eles, veja, esse dado é importante, eles não tiveram a mistura com outras culturas. Eles mantiveram a cultura deles, a reminiscência do que eles trouxeram da época de Capela. Durante 40 anos consecutivos, já que eles não tinham propriamente um lugar para ir, refugiaram no deserto. O clima do deserto é terrível, é um calor escaldante, como é um frio muito intenso à noite. E ali eles conseguiram, em comunidade, encontrar o seu norte. Ali eles conseguiram, em comunidade, falar a mesma língua, mesmo sendo um povo bárbaro, mesmo sendo um povo espiritualmente falando, com uma compreensão menor do que os egípcios, do que os hindus, mas eles já tinham a ideia de Deus. Mesmo tendo todos os conflitos, nesse período de 40 anos, depois nós vemos a época de Josué substituindo Moisés, aquelas informações todas que o Velho Testamento nos traz, que a história nos traz. Foi um período cultural e espiritual para esse povo muito interessante. E Jesus acompanhou de perto, animando, estimulando. É mais ou menos o que acontece na Terra. Às vezes a gente vê lugares que não conhecem Jesus. Esses meses atrás, quando estive em Portugal, uma amiga, um casal de amigos, tem uma filha que foi estudar por 2 anos na China. E a China e a Índia, os 2 países juntos, dá uma população imensa. E ela, conversando com uma chinesa, perguntou assim, vocês conhecem Jesus? E lá ela disse assim, não. E eu perguntei, se o chinês não conhece Jesus, qual que é a ferramenta religiosa deles? André, a maioria deles são budistas. Muitos não conhecem Jesus, não sabem quem foi Jesus, não entendem nada do Novo Testamento, não compreendem nada e não entendem o seu trabalho. Mas não é porque aquele povo não conhece Jesus que Jesus deixa de ampará-los. Não é porque eles ainda não têm aquela cultura, aquele entendimento, pegar os ensinos de Jesus. Às vezes nós imaginamos que a Terra ela vai mudar pelo seu lado espiritual quando todos conhecerem Jesus. Esse tempo ainda está muito distante. 1/4 da população apenas diz ser cristã.
1/4. Nós aqui no Brasil, os amigos em Portugal, são países predominantemente cristãos, pelo grande vínculo com o catolicismo, e agora o Brasil tendo um grande crescimento por parte dos nossos irmãos protestantes, mas nós não podemos nos pegar como modelos. O mundo aí fora, de cada 4 pessoas aí fora, 3 não conhecem Jesus. 3 não sabem da Boa Nova, muitos deles não sabem da reencarnação, não compreendem a comunicabilidade com os espíritos. É um passo muito lento. Jesus veio há 2000 anos atrás e para muitas regiões do planeta Terra, Jesus ainda é um grande desconhecido. Mas não é porque ele é um grande desconhecido que ele deixa de nos amar, que ele deixa de enviar os seus enviados diretos, os ministros da paz, os intelectuais para ajudar na ciência, para ajudar no ensino, para ajudar em várias áreas. É isso que nós temos que compreender. Às vezes nós imaginamos que pela outra cultura não compreender, não aceitar, não viver Jesus, eles estão atrasados. É um engano, porque o conhecer Jesus simplesmente não me torna uma pessoa melhor, não te torna uma pessoa melhor. Se eu não pegar o exemplo do Cristo, se eu não compreender no que este povo já compreendia, um Deus que me ama, um Deus que me apoia, mesmo com todas as vicissitudes da vida, com todos os altos e baixos, com as fases boas e as fases ruins, naturalmente de nada me adiantará conhecer o Cristo. É um passo de cada vez. A evangelização da terra, ela é lenta. É a mudança de princípios, é a mudança de costumes. Continua Emmanuel. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na relação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus, com respeito à simplificação das formas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Aqui Emmanuel nos dá algumas revelações curiosas. Moisés teve a oportunidade de crescer na casa faraônica, tendo grandes ensinos, tendo a sua iniciação no lado espiritual. Quando ele descobre a sua verdadeira origem, ele tem a oportunidade de ir para a Índia e lá ele complementa o seu conhecimento que já era vasto. Mas ele sabia que ele não poderia pegar aquilo e simplesmente tacar em forma de lição, em forma de entendimento para aquele povo. Enquanto os egípcios e os indianos já traziam, através da cultura hindu, já traziam a compreensão da vida após a morte, já trazia a compreensão de que a mediunidade é uma realidade, que não estamos sozinhos, aquela história toda que já vimos nos programas anteriores, nós vemos aqui um fato interessante. O trabalho dele foi muito difícil. Pegar toda esta estrutura, já pensou nós falarmos de reencarnação, de mediunidade, de comunicabilidade com os espíritos, de vida em outros planetas, de vida em outros planos, falando isto tudo para um povo que não tinha compreensão nenhuma? Uma coisa é eu falar para um povo intelectualizado. Uma coisa é eu chegar numa universidade e eu falar para as pessoas que têm o mínimo do mínimo de conhecimento daquela matéria ou que está em busca do conhecimento daquilo. Outra coisa é eu chegar numa sala de 4, 5, 6 anos e ter todo o trabalho de alfabetização. Foi o trabalho de Moisés. Por isso que Moisés, durante a história, ficou marcado pelos seus feitos. Ele conseguiu esta proeza. Às vezes as pessoas imaginam assim, o difícil é falar difícil. Não, o difícil é falar fácil. O falar difícil, eu decoro palavras, eu decoro os ensinamentos, eu guardo as fórmulas, eu falo.
Mas e a fórmula de falar para que as pessoas entendam? Porque às vezes nós imaginamos que em pleno século XXI já estão todos compreendendo a mesma coisa. Não, existem muitas pessoas com sérias dificuldades de compreensão e de aceitação. No programa que vem, nós vamos dar continuidade com o tema A Escolha de Israel. Eu espero que todos tenham gostado do tema de hoje, o monoteísmo. Quem quiser acompanhar esse e outros programas, pode acompanhar pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Todas as quintas-feiras e todos os sábados, a partir das 19 horas, nós estamos com o nosso estudo novo, o estudo do livro Missionários da Luz, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Aproveite, venha estudar conosco, venha estar conosco. Tem tido uma repercussão muito positiva. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muita serenidade e que possamos no próximo programa darmos continuidade neste estudo maravilhoso que tem trazido para nós tantas informações, tantos aprendizados, tantas coisas boas que elucidam, ajudam-nos, traz o passado para o presente, quantas coisas de hoje não estão vinculadas ao ontem, como o monoteísmo. Somos muito gratos a este povo por nos trazer esta figura de um único Deus. Votos de muita paz e até o próximo programa.